Atenção, grande notícia pra direita. Nicolas Ferreira, o príncipe da direita brasileira, acaba de assumir a presidência da Comissão de Educação. E na CCJ, a principal das comissões em todo o Congresso Nacional, a rainha das comissões, temos ela, Carol Detoni, também do PL, bolsonarista, patriota cristã e de direita, para acabar com a farra dos comunistas. Parece que estamos vencendo, hein, galera? Ou não? O que tá acontecendo? Como é que isso aconteceu? Como é que no governo do PT esses dois conseguiram essas duas posições? Entendam tudo nesse vídeo. Roda a vinheta. Amigos, antes de continuar, eu aviso pra você. Haverá uma live fechada no Telegram tratando disso hoje com bastidores de Brasília. A gente tá reunindo informações com a nossa equipe para entender todo esse jogo de xadrez que fez com que essas figuras do campo da direita assumissem comissões que são importantíssimas pro PT. Foi vitória da direita ou foi uma espécie de vitória de pirro? Né? Uma vitória que não importa muito. Entendam tudo, entrem no clube, tá? E eu te aguardo lá. Bora! Pois bem, tá todo mundo comemorando no campo da direita essa conquista, tá? Nicolas Ferreira vai assumir a presidência da Comissão de Educação, comissão que já teve o Kim como presidente há, sei lá, 1 ano e meio atrás. E na principal das comissões, esta aqui, Carol Detoni, tá? Essas comissões, elas foram obtidas por eles através de negociações que são feitas dentro da Câmara, tá? E o PL exigiu que eles assumissem as posições. Afinal, o PL é o maior partido da Câmara, então ele tem, vamos dizer, condição dentro das negociações, dentro do jogo, dentro da regra geral de como funciona a Câmara dos Deputados, de exigir presidências de comissões, exigir relatorias, ou seja, o PL é um partido muito importante, tem peso ali dentro, tá? Agora, a novidade foi o PL, durante o governo PT, sendo parte de uma oposição que é minoritária, ter colocado não apenas esses nomes em comissões tão importantes, mas ter colocado duas figuras que fazem parte daquilo que a gente pode chamar de direita ideológica, um bolsonarismo ideológico, tá? Eles não são caras estilo pragmático, tá? O PL é cheio desses, tá? O PL do Valdemar, vamos lembrar, sempre foi um partido centrão. Eles fazem parte de uma ala briguenta, barulhenta de redes sociais. Então o fato do governo ter autorizado e ter dado ok, e não ter levado, vamos dizer, não ter estendido a briga na montagem das comissões, tem que ser entendido, porque, olha só, vai soar pro governo uma grande derrota, e na prática, se você for pegar aí, o público bolsonarista está comemorando demais. Então, o que aconteceu, meus amigos? Pois bem, os sintomas são muitos de algo preocupante, tá, que tá rolando aí, que é a perda de relevância do parlamento no debate e na confecção de políticas públicas hoje no Brasil, tá? E o que há? O petismo, se você olhar direitinho, não governa. Em certa medida, o governo Bolsonaro também não governou muito, tá? O Legislativo, a partir do momento que ele tomou o orçamento para si, através do orçamento secreto, que foi uma inovação do governo anterior, ele meio que está satisfeito. Ele passa alguma coisa do governo se ele quer, se não quer também não passa. Não tem uma agenda própria muito forte. E aí quem é obrigado a conduzir determinados temas polêmicos é sempre quem? Adivinha? O STF. Então, ou o governo, por meio de decretos, tenta andar alguma das suas agendas, e às vezes esses decretos são derrubados, ou o STF anda através do seu processo legislativo interno, tá? Vocês viram que o STF estava falando de aborto no final do ano passado, agora mesmo está votando a questão da maconha. Então, vários temas que são polêmicos, e várias agendas que são, vamos dizer, importantes para o Brasil, seja para o bem, seja para o mal, não estou aqui fazendo julgamento, eles são conduzidos de verdade pelo STF, tá? Então, a Câmara, as comissões e as discussões que acontecem, elas estão esvaziadas. Para falar aqui especificamente na Câmara ainda, tá? Quando a gente olha, por exemplo, para o Senado, o que a gente vê? Algumas discussões ainda rodando lá. Mas mesmo o Senado se encontra numa posição muito fragilizada. Falar, como muita gente tá falando, a Tabata, aliás, tá dando um chilique, que o Nicolas não tem qualificação pra tá lá, ou que a Carol Detoni não tem qualificação pra tá lá, é meio que chover no molhado. É óbvio que ambos não têm qualificação pra estar nessas posições. Mas a real é, vocês estão imaginando que essas comissões têm o mesmo poder e relevância que elas tinham antigamente, coisa que elas não têm agora. Então, o prestígio de presidir essas comissões, ele vem ficando cada vez mais relativizado. E aí, com figuras bizarras, e não é de hoje, porque figuras corruptas, via de regra, ocupam essas posições, por que não o Nicolas ou a Carol Detoni ocupar?
Ora, a função dessas comissões foi minorada, a posição delas diminuiu. E aí entra um ponto. Como é, durante um governo do PT, ter uma comissão sendo tocada na prática com maioria por parte do outro lado, da direita? Foi o que houve na comissão, por exemplo, de segurança no ano passado. Em 23, a comissão de segurança era tocada pelo Sanderson, que era mais ligado à oposição, e a oposição tinha maioria dentro dessa comissão. E o que a oposição fez? Na prática, se você olhar no detalhe, a oposição não fez nada. Ela tinha maioria na comissão, mas a galera ficava se resumindo a gravar vídeos. Era delegado Caveira, era delegado Edermauro, ou seja, era uma série de delegados e policiais e comandantes e capitães e todas essas patentes brigando para gravar os seus respectivos vídeos, tá? Inclusive, aliás, o PL também assumiu a comissão de segurança com o deputado Alberto Fraga, um velho conhecido nosso do impeachment, um cara ligado a essas causas, ligado a armas e tal. E aí vamos ver ele, que já é um parlamentar mais da velha guarda, se ele consegue andar com alguma coisa. Então o lance é, o que me soa, as comissões e o legislativo perderam o prestígio. Ele já obteve, na base do orçamento secreto, o que ele queria do governo federal. O Senado tenta andar com alguma coisa contra o STF, mas a Câmara jamais vai andar, até porque quem a preside, que é o Arthur Lira, é um medroso, é um cara que tá tudo cheio de problemas, ele nunca vai arrumar briga com o STF. O ano que tem, e esse é um fato, é um ano eleitoral. 2024 é um ano eleitoral. Então nós temos aí um ano que não tem uma agenda legislativa muito grande. Então aparentemente o governo tá cedendo e perdendo espaço em comissões importantes em que seus adversários vão brilhar. E o fato é, o Nicolas vai conduzir grandes brigas na Comissão de Educação, a Carol Detoni vai conduzir grandes brigas na CCJ, o Fraga, nossa senhora, vai prender virtualmente muitos bandidos ali na Comissão de Segurança, mas nada exatamente vai andar. Nem pro bem, nem pro mal. A agenda do legislativo vai ficar atravancada e o Arthur Lira, que é um cara que tá de saída e que tá querendo dar recados com o governo, vai ficar assim, ó, a oposição tem um trabalho dela, tá ocupando essas comissões, tá? Se precisar andar alguma coisa importante pro governo, vamos falar real, eles vão andar via Suprema Corte, tá? E aí, nesse ponto, o PL se fortalece, porque essas lideranças ali vão poder fazer barulho em redes sociais com a presidência de comissão. Ah, Renan, mas vamos ser sinceros. Porra, o Kim já foi presidente da comissão, foi super bem, andou com vários temas. Dá pra fazer muita coisa. Mas nesse ano aqui, imaginar que, vamos dizer, vai andar uma baita de uma agenda, que a oposição vai tocar, é um pouco de, assim, é uma coisa meio poliana. Não vai andar muita coisa. Eu acho que o Nicolas vai poder, por exemplo, algo que é muito importante para a base dele, poder arrumar umas brigas ali com determinadas agendas, especialmente com parte de trans e tal, e ele vai poder barrar aqui e ali, vai fazer o barulho que ele precisa, ele vai assumir um protagonismo. Eu vejo isso com um pouco mais de dificuldade por parte da Carol Detoni, não acho ela qualificada também para o debate, né? Ela não é uma pessoa tecnicamente boa, tampouco ela, vamos dizer, uma debatedora de grande qualidade. Não sei como ela vai conduzir essa agenda. E da parte do Fraga, sim, porque ele é menos espetaculoso e é um cara mais técnico, é um cara da velha guarda ali nessa parte de segurança. Então, no Fraga, ele pode andar. Mas, volto a colocar aqui, a não ser que haja uma mudança de clima dentro da Câmara dos Deputados e que o Arthur Lira assuma uma postura, vamos dizer, de tiroteio, uma coisa meio Eduardo Cunha, essas comissões não vão conseguir agregar muita coisa. Então, se por um lado o governo não vai andar nada, porque também não vai querer andar porque é ano eleitoral, e ano eleitoral o segundo semestre não serve pra nada, por outro, a oposição, em certa medida, vai conseguir barrar qualquer loucurinha que apareça. Então, vai ficar todo mundo no 0 a 0. Quem comemora vai falar que foi a melhor coisa do mundo, e quem do outro lado está esperneando, como eu vi a Tabata espernear, ou desdenhando, vai desdenhar. Para nós, entretanto, a grande agenda não vai passar nem pela Câmara e nem vai depender dessas comissões. Eu falo aqui, por exemplo, do PL 2630, que é o PL da censura. Tá? Este assunto, este tema que, vamos dizer, é concernente à democracia brasileira, se ele for precisar passar, é porque o governo entrou com o trator dele, é porque ministros do Supremo começaram a pressionar todo mundo, e aí vai passar independente das comissões. Nesse ponto, assim, isso esquece. E se não passar, é porque houve pressão da sociedade civil, tá? Então, assim, preparem-se para, vamos dizer, grandes polêmicas a respeito disso, mas também se prepare para um grande nada após isso, tá? Muita gente vai ganhar muito like, muita gente vai eleger muita gente, ou seja, foi uma jogada eleitoral do PL bem inteligente, mas no fim do dia mesmo, isso não significa absolutamente nada. Eu espero que vocês tenham gostado. Beijos e abraços para todos vocês.